Pronto. Então, boa tarde, pessoal. Para mais um ciclo de seminários, né? Divulgando Ciência para Todos, Instituto de Formação de Educadores. Hoje com a professora Letícia, né, nossa colega de campus. E ela vai falar hoje, né, para a gente, né, parte de sua pesquisa, né? Ela vai relacionar um pouquinho dos estudos dela, né? Já com esse momento do Covid, né? Então, porque o título vai ser Pandemia e seus impactos, né? Poluição atmosférica, onde parte do estudo dela é relacionada, né? Estudar a atmosfera, a poluição atmosférica, e com uma pequena introdução, né? Da professora Letícia, como de costume, né? Ela é licenciada em Química pelo Unesp, ela emerge em Química Analítica também pela Unesp, onde trabalhou com determinação química de aminas em atmosfera por eletroforese capilar, e tem doutorado em Química Analítica, também pela Unesp. Seu doutorado teve atividades com Química Ambiental Atmosférica, certo? E possui pós-doutorado no Laboratório de Ecotoxicologia e Genotoxicidade pela Unicamp. Eita, duas palavrinhas trava-língua. E atualmente, né, ela tem experiência, obviamente, em química, né? Toda a formação dela é em química, com ênfase em química analítica, atuando com química ambiental, química da atmosfera, material particulado atmosférico. É professora adjunta na UFCA, né, na nossa Universidade Federal do Cariri, aqui no campus do Instituto de Formação de Educadores em Brejo Santo. Então, sem mais delongas, professora Letícia, muito obrigado por aceitar o convite, né, de compartilhar conosco um pouquinho de sua experiência, certo? Então, a palavra é toda sua. Boa tarde. Boa tarde, Gilson, obrigada. Boa tarde, pessoal, a todos e a todas. Estou vendo aqui, né, alguns nomezinhos e parabenizar as meninas, que as nossas alunas estão massivamente aqui, em maior número do que os meninos. O ideal é que estivessem todos, né, mas eu fico feliz quando eu vejo tanta mulher interessada, assim, na ciência. Mas vamos lutar para que tenhamos cada vez mais, independente de mulheres e de homens, que todos estejam sempre participando cada vez mais, né? Bom, queria agradecer o convite do Gilson em participar desse momento, principalmente porque nessa loucura, né, de universidade, a gente fica preso tanto em burocracias e reuniões que a gente até esquece que a gente gosta de fazer, né, dos assuntos que a gente gosta de pesquisar, de trabalhar. Então, agradeço de verdade a oportunidade de estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre essa área. E não sei se alguém teve a oportunidade de participar do evento da Semana do Meio Ambiente, da Semana da Biologia, que eles fizeram em agosto, que teve uma mesa redonda sobre esse assunto. Então, se alguém assistiu aquele evento, vai ser a mesma discussão, só para preparar o pessoal que a gente está retomando essa questão. Então, eu vou abrir aqui a apresentação, compartilhar com vocês. Deixa eu ver se dá certo. Vamos ver. E me confirmam, por favor, só se vocês estão conseguindo acompanhar. Sim, ótimo. Já abriu já está em tela cheia. Ótimo, ótimo. Agora é aquele momento que se alguém quiser fazer alguma intervir, por favor, passa pelo microfone que eu não estou vendo mais nada de vocês. Então, vamos falar um pouquinho de pandemia, de meio ambiente. Eu acabei não mudando aqui, perdão, gente, em biodiversidade, porque era da Semana do Meio Ambiente, eu mudei lá e acabei não mudando aqui, peço mil desculpas, né?
Mas eu deixo meu contato aqui para vocês, se alguém quiser mais informações, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso. Então, perdão, já peço perdão aqui pelo título que eu mudei e salvei no arquivo errado. Por que a gente vai falar de poluição do ar, né? Por que esse tema pode ser interessante não só para quem é da química, para quem trabalha com química atmosférica, mas a gente pode pensar que principalmente porque a poluição do ar é um tema muito abordado pela Organização Mundial da Saúde. O ano passado, a Unesco, inclusive, estabeleceu que era o ano dos cuidados, né, de proteção e de melhoria da qualidade do ar, justamente porque estima-se que mais de 7 milhões de pessoas no mundo todo morram ou em decorrência direta dessa poluição ou por agravamento de alguma outra doença previamente instalada, né? E um dado ainda mais assustador é que 9 em cada 10 pessoas, também dados da Organização Mundial da Saúde, respiram ar contendo altos níveis de poluente. E aí vem a frase que eu costumo ouvir, né? Ah, mas isso é coisa da cidade grande, isso é coisa dos centros urbanos, a gente está no interior, esse não é um problema nosso. Só que a gente esquece que quando a gente fala de poluição do ar e qualidade do ar, a gente não está falando somente desse ar lá de fora, né, do ar externo que a gente fala, a qualidade do ar fora da nossa casa. A gente também está avaliando a poluição do ar interno, que é chamada poluição indoor, né? E se pensarmos que a gente passa, nós passamos em torno de 80% a 90% do nosso tempo em ambientes fechados. E a gente não faz a mínima ideia da qualidade do ar desses ambientes fechados, né? A gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas a questão é que a qualidade do ar da nossa casa, dos nossos escritórios, tem até uma fala muito comum, né, sobre a síndrome dos edifícios doentes, porque a gente está o tempo todo com algum tipo de queima, seja do fogão, seja queima de madeira, seja tinta, seja o ar-condicionado. Bom, o ar-condicionado eu não vou nem falar, porque aí são ainda agrava ainda mais o problema, né? Mas tintas, perfumes, cheiros. Se você for pensar no alquinho que a gente passa na mão, sabe aquele cheirinho de limpeza que todo mundo fala, cheirinho gostoso de limpeza, né? Pois é, aquele cheirinho que você sente, na verdade, assim que você passa o álcool, né, ele muda ligeiramente o cheiro. Aquele álcool ele já foi oxidado e passou para acetaldeído. E aí, nós tivemos um grande problema, porque aí ele é bem mais tóxico e acaba sendo uma substância poluente. Nos ambientes fechados, a gente tem uma circulação de ar pequena e qualquer poluente, qualquer substância, rapidamente ela atinge concentrações que passam de uma substância naturalmente encontrada para uma caracterização de uma substância nociva para a saúde. Então, vamos pensar nessa questão, que ambientes internos eles são bastante poluídos de modo geral. Mas vamos pensar que moramos em locais muito bem arejados, né? Que isso não é uma característica nossa e tudo mais. Mas a poluição do ar, mesmo a poluição externa, ela não vai se restringir somente à poluição do carro, à poluição da indústria. A gente tem que pensar que essa poluição também ela se refere a pesticida, a veneno, a gases emitidos pelos fertilizantes na lavoura. Então, mesmo em regiões, né, que estão longe dos centros urbanos, mas que têm uma atividade de agricultura intensa, você está tendo aquele veneno, aquele pesticida sendo pulverizado, e tudo isso está indo para a atmosfera, em nano, micropartículas, que elas têm um tempo de residência, ou seja, elas podem ficar um tempo na atmosfera bastante grande, alcançar distâncias bem mais longínquas do que a gente pode prever, imaginar, né, na nossa, só vai ser ali na região da lavoura. Não. Se você, quanto menor essas partículas, mais longe elas conseguem ir, conseguem atingir. Então, acaba que
os bairros, né, alguns locais mais próximos também são atingidos por esse tipo de poluição das regiões rurais que nós falamos. Então, essa era uma questão que eu sempre gosto de frisar, porque eu escuto muito por que você estuda a poluição do ar no interior, né, é um negócio, mas enfim. E todos esses poluentes que a gente está falando é uma pressão muito pequenininha da atmosfera, né? Se a gente pensar que aproximadamente aí 78% do ar é composto por nitrogênio, 21% oxigênio, e que menos de 1% que são outras substâncias, né? Isso incluindo vapor de água, gás carbônico e todos esses outros poluentes. Lembrando que poluente não é só da atmosfera, não são só os gases, né? Aquelas gotículas, né, líquidos bem pequenininhos, pulverizados, mesmo partículas sólidas que a gente costuma chamar de aerossol, de material particulado atmosférico, eles também são poluentes. E eu vou acabar focando um pouquinho mais neles, justamente porque é a minha área de trabalho, certo? E, consequentemente, só para a gente situar um pouco essa questão, lembrar, né, que a poluição do ar ela precisa sim ser discutida pelo fato dela estar associada com diversas doenças respiratórias, cardíacas, cardiovasculares, renais, causando mortes prematuras e recentemente mais essa triste notícia, né, de que associaram a pessoas que estão suscetíveis a um ar mais poluído, que elas também acabam tendo índice ou agravamento de diabetes calcêmica. Só notícias tristes, né, em relação à poluição do ar. E no meio ambiente, no nosso, na parte externa, né, que não diz somente a nós, seres humanos. Essa poluição ela vai afetar também a visibilidade, quando você tem o smog fotoquímico, né, essa camada que escura, que é mais perceptível nos centros urbanos, de fato. Aí sim, eu tenho que concordar que o smog fotoquímico é bem característico realmente de centros urbanos, mas temos o fenômeno da chuva ácida, da acidificação dos solos e rios, a eutrofização, aquecimento global, o próprio aquecimento global, né, que isso está intimamente associado a essa questão da poluição da atmosfera e do meio ambiente como um todo. E mais recentemente, né, nos últimos anos, acho que mais a partir desse artigo da Science, mas ela ainda vem tendo alguns modelos melhores desenvolvidos, digamos assim, associando inclusive padrões de precipitação, a nossa chuva, com a presença de poluentes como os aerossóis, o material particulado. Porque a gente aprende lá no ensino médio, né, que basta evaporar a água da chuva para poder ir para a atmosfera, e quando você tem uma quantidade de vapor de água muito grande, esse vapor se condensa e chove. Só que não é bem assim, né? A gente depende de algumas condições meteorológicas, óbvio, que precisam favorecer essa formação, mas esse vapor de água precisa ter uma superfície para ele se depositar, condensar e formar o que a gente chama de núcleo de condensação de nuvem, NCN. Esses núcleos de condensação de nuvem que vão iniciar a formação da nuvem, que vão dizer o tempo de vida daquela nuvem, né, juntamente com as condições meteorológicas até que ela chova, até que precipite. Então, sim, poluição também tem influenciado, inclusive, os padrões de chuva de algumas regiões. Mas o Covid, né? O que a gente tem percebido que tem acontecido nesse período de pandemia? Algumas informações que, em parte, já eram esperadas, né? Mostram que locais mais poluídos tiveram um agravamento de um número maior de casos de Covid. Então, aquelas pessoas que estavam expostas a esse ar poluído por mais tempo, há um tempo, desde, né, tem lugares como a própria China, locais que têm essa qualidade do ar já mais prejudicada ao longo dos anos, tiveram um agravamento de casos maiores, né? E aqui tem alguns exemplos na França, na Itália, na Espanha,
mostrando uma associação de que 78% dos casos aconteceram onde haviam maiores níveis de dióxido de nitrogênio, que também é um dos poluentes que caracterizam a qualidade do ar. E nos Estados Unidos, um artigo que ainda está em discussão no momento, eles apontam para que um aumento de apenas 1 micrograma de material particulado com diâmetro de 2,5 micrômetros por metro cúbico tem aumentado a taxa de mortalidade em até 15% dos casos de Covid, digamos assim, no agravamento, né? Então, a gente percebe isso, faz todo sentido, porque, como eu disse antes, se a gente pensar que esse aerossol, esse material particulado é uma superfície, uma vez que esse vírus ele se deposita nessa superfície do material particulado, por exemplo, para onde esse material particulado for, ele vai levar esse vírus junto, ele pode levar esse vírus junto, né? E aí eu preciso, antes de seguir, só mostrar para vocês o que pode influenciar o fato de a gente estar falando de um material particulado. Para a gente aqui, eu acho que a gente pode fazer uma simplificação e considerar material particulado e aerossol como sendo a mesma coisa. Existem algumas nuances, algumas discussões em relação aos que alguns autores destacam, mas para a gente eu acho que isso basta. Então, eu tenho aerossóis com diâmetros menores que 2,5 de micrômetro e alguns com partículas acima de 2,5, digamos assim, né? De 2,5 e 10, ou até mesmo maiores que 10. São as partículas grossas e as chamadas partículas finas. Por que a gente faz essa divisão? Se eu tenho um vírus, por exemplo, aqui nessas partículas finas, é muito mais grave do que se ele estiver nessas partículas grossas. Por quê? Pode ser, né? Isso tudo está em estudo, pessoal. Veja bem. As partículas grossas, elas acabam ficando, que são aquelas poeiras um pouco maiores, elas ficam retidas aqui na nossa mucosa do nariz, na garganta. Então, elas não chegam aí para a parte mais profunda do sistema respiratório. Já essas partículas finas, sim, elas conseguem entrar nos nossos pulmões, inclusive chegar ao alvéolos e interagir diretamente com a corrente sanguínea. Então, a gente está pegando esse poluente e injetando diretamente na nossa corrente sanguínea, o que pode acarretar não só por causa do Covid, né, mas qualquer outra doença relacionada a esse poluente, de forma muito mais aguda. Você consegue atingir picos de intoxicação de forma aguda muito mais rápido, quando estiver associado a essas partículas finas. Por isso que, hoje em dia, a legislação separou, e eles não falam mais em material particulado total, agora eles falam em material particulado fino e material particulado grosso, porque a legislação hoje é diferente para cada um desses. Mas isso é uma coisa recente, porque até pouco tempo a gente... foi uma luta muito dos cientistas provando que era preciso fazer essa separação, e felizmente foi um ganho, uma conquista da ciência, que mostrou que precisava sim de legislação específica para cada um deles. Foi muito importante. E quais foram as percepções, né, iniciais, além desse agravamento na saúde? A NASA e a ESA, eles mostraram que em alguns epicentros, né, onde tivemos... agora não dá para em epicentro, né, porque hoje o mundo inteiro já teve contato com o Covid, agora essa fala de epicentros talvez não tenha tanto sentido. Mas nas primeiras cidades, digamos assim, em que ficou sendo disseminado o Covid, como Wuhan, Itália, né, os países da Itália, na Espanha e nos Estados Unidos, percebeu-se inicialmente uma redução da poluição do ar em até 30%. Não foi exclusivo deles, né? Conforme o Covid chegou aqui no Brasil, a gente foi percebendo também a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e outros artigos foram publicados indicando exatamente isso, que houve um aumento, uma diminuição dos poluentes. Aqui é um artigo falando sobre o ozônio especificamente, eu vou falar mais lá na frente, mas falando sobre essa qualidade do ar após o período de pandemia. E que, de modo geral, esses poluentes diminuíram. E vários gráficos começaram a ser publicados e divulgados. Aqui, por exemplo,
dá para a gente ver essa região azul, são as regiões em que se percebeu uma diminuição da emissão do poluente do dióxido de nitrogênio. Então, Wuhan, China, aqui em Nova Delhi, né, essa região, no oeste europeu, aqui também, conforme foi passando, né, o fluxo, o processo pandêmico nesses países, essa coloração foi mudando. Mas, de modo geral, percebeu-se que a maioria dos países passou por esse processo de redução da concentração de poluentes. Aqui em São Paulo, né, destacando São Paulo, porque acaba sendo os centros em que a qualidade do ar tem mais estudos e tem uma divulgação maior científica. Se você comparar aqui abril de 2019 com abril de 2020, aqui já com o isolamento social por conta da pandemia. A gente percebe também isso, né? Uma diminuição. Quanto mais vermelhinho e amarelinho, maior a concentração do poluente, do dióxido de nitrogênio. E que essa redução foi gritante, né? Do ano passado para cá. E aí várias fotos começaram a circular na internet, que começou a dar aquela sensação de que, poxa, apesar de tanta tristeza, apesar de tantas notícias ruins, de tantos fatos tristes, parece que teve uma pontinha ali de coisa não tão ruim, menos ruim, né? Sei lá, apontando aí para uma esperança, ao menos ambiental, em relação a esse período de pandemia. E aí essas fotos começaram a circular, mostrando cidades clássicas, né? Aqui em Milão, num período comum, que a gente pode ver a visibilidade mínima em períodos normais, e após a Covid, o céu bem mais limpo, né, um característico de smog fotoquímico. Então, a gente pode ver que a maioria dessas fotos que eu vou mostrar são todas fazendo essa analogia, né, antes e depois do período pandêmico, ou durante o período pandêmico. Aqui em Veneza, a mesma coisa, a gente tem muito mais poluição antes, período pandêmico, bem menos movimento de pessoas e, consequentemente, o céu bem mais limpo. Aqui em Nova Delhi também, essa foto eu acho que foi uma das mais marcantes, porque lá em Nova Delhi você realmente não conseguia enxergar até o final da rua, né, que já a visão ficava comprometida na Índia. Los Angeles também, aqui em períodos normais de picos de poluição, a gente não consegue nem ver as montanhas aqui, né? Montanhas de São Gabriel aqui no fundo. Embora esteja em ângulos diferentes, a gente pode ver que no período pandêmico, em abril, estava bem mais fácil de conseguir ver essas montanhas, por conta da ausência da poluição. E não poderíamos deixar de mostrar aqui no Brasil. São Paulo também, uma foto típica, período de poluição aguda, provavelmente fim de tarde, aqui não falo período, mas pelo smog fotoquímico, certamente um final de tarde. E aqui no período pandêmico. Mas aparentemente está tudo indicando para que houve essa redução no mundo todo. E aqui as divulgações maiores foram dos centros urbanos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, e a pergunta é: e Brejo Santo, e a nossa região do Cariri? O que a gente pode falar sobre ela? Sobre o Nordeste de modo geral, né? Não é fácil poder inferir qualquer coisa sobre a nossa região, porque se a gente pensar que dos 5.570 municípios que o Brasil tem, somente 94 tem algum tipo de monitoramento de qualidade do ar. As estações de monitoramento, que isso daqui talvez esteja um pouco desatualizado, porque esses dados são de 2016, mas aproximadamente das 257 estações de monitoramento que se distribuem nesses 94 municípios, pessoal, somente 17 estão aqui no Nordeste. Basicamente, Bahia e Sergipe, a maioria na Bahia. E a região norte do Brasil não tem nenhuma, ao menos até 2016, não acho que mudou muito desde 2016 para cá, mas a região norte, por exemplo, não tem a mínima ideia da qualidade do ar que eles estão respirando.
se variou, se aumentou, se diminuiu, qual poluente está aumentando, qual poluente está diminuindo, em que aspecto que precisa serem tomadas medidas públicas, nada, não se sabe, não se tem essa informação. Aqui no Ceará, eles têm uma unidade, a SEMASC, ela tem uma unidade de monitoramento da qualidade do ar, que é uma novela, assim, porque ela foi instalada em 2008, eu acho, e funcionou durante um tempo, aí ficou, não sei, acho que quase 5 anos parada, foi reativada em 2016, o site da SEMASC não atualiza os dados, então a gente não consegue baixar essas informações, acessar em tempo real esses dados. Enfim, é muito difícil conseguir inferir alguma coisa baseado em um monitoramento dos órgãos governamentais. Nós não conseguimos ter essa informação. E aí que eu apresento um pouquinho do que a gente... Estudos bem preliminares, bem prévios, tá? Do que a gente está conseguindo inferir sobre a região do Cariri, mais especificamente Brasil Santos, onde a gente está iniciando nossas atividades de estudo. Para a gente poder falar um pouco sobre esses dados preliminares, digamos assim, é fundamental que a gente entenda alguns conceitos básicos em relação a características ambientais, né, da qualidade do ar, digamos assim. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia um pouco visual, mais visual, na verdade, o que acontece normalmente? Aqui eu tenho um filtro branco, não foi utilizado. Aqui eu tenho um filtro que nós amostramos o ar, então a gente conecta esses filtros como se fosse um aspirador de pó gigante, ele aspira o ar, e aí esse ar é filtrado. Nesses filtros específicos, nós coletamos partículas maiores que 2,5 micrômetros. E esse aspirador fica ligado aproximadamente por 24 horas. E aqui eu tenho essa característica bem comum, um período chuvoso, né, 24 horas de amostragem após um dia de chuva, e aqui 24 horas de amostragem após um período, se eu não me engano, nesse estudo que a gente fez, já inteirava 2 semanas sem chover. Então, olha só que interessante. Visivelmente já dá para ver que a quantidade de partículas aqui é bem menor do que essa, né? Então, a chuva, ela atua como se estivesse lavando a atmosfera, digamos assim. E aí, essa atmosfera fica com uma menor quantidade de substâncias, né? Inclusive as substâncias poluentes, e conforme esse tempo vai deixando de chover, as partículas vão ali se acumulando, vão ficando suspensas, e a gente vai respirando tudo isso. Claro, né, que existem partículas como nitratos e sulfatos, que elas são bem branquinhas, então a gente não iria conseguir ver aqui mesmo. Aqui é basicamente de partículas contendo carbono negro, que dá esse aspecto mais escuro. Mas é só para a gente entender o efeito da chuva na poluição da atmosfera para a maioria dos poluentes. Ela tem essa propriedade, felizmente, de limpar essa atmosfera. E aí, para ilustrar isso de uma forma, como fala, de uma forma mais histórica, né, digamos assim, se nós pegar, aqui é um mapa da região metropolitana de São Paulo. Eu só peguei ele a título de exemplo, porque se você pegar estudos de material particulado ao longo do ano, de todas as cidades que fazem, eu vou falar todas porque eu realmente ainda não vi nenhum estudo que mostrasse, que apontasse para um resultado diferente. Pode ser que tenha, né? Mas considerando as partículas totais, de material particulado, partículas suspensas no ar, o que a gente observa? Que nos períodos mais chuvosos, né, janeiro, fevereiro, março, eu tenho uma concentração, uma quantidade de partículas na atmosfera bem menor, comparado com o período seco. Então, conforme vai parando de chover, essas partículas vão se acumulando no ar, e aí a concentração de partículas vai ficando maior. No final do ano, quando
as chuvas vão retomando aos poucos, né? Aqui em outubro, novembro, dezembro, né? Aí depende um pouco da região, né? Em São Paulo, outubro, a gente já tem uma quantidade de chuvas apreciável, digamos assim. Aqui no Nordeste, talvez essa redução fosse acontecer um pouco mais para frente, porque o período de chuva aqui acaba sendo mais entre dezembro e março, digamos assim. Mas o importante, o que eu queria ilustrar, é isso. Mais chuvas, menos material particulado. Menos chuvas, mais material particulado. Sabendo disso, que a qualidade do ar está estritamente associada também com o índice de precipitação, qualidade do ar relacionada ao material particulado, né? Existem algumas variações aí de qualidade do ar. O que a gente observou aqui em Brejo Santo, nesses estudos preliminares? Inicialmente, quando a gente começou os nossos estudos, antes da pandemia, em agosto, estava seguindo o padrão já esperado. Ou seja, período seco, né, eu tenho concentrações altas de material particulado, e aí conforme chegou o período de chuvas, aqui dezembro, janeiro, a concentração de material particulado na atmosfera começou a diminuir. Até aqui um padrão esperado e comum, como nos outros estudos, em outras cidades e em outros países também. Qual que é o problema agora, né? O que a falta de uma base de dados históricas faz? A partir de fevereiro, março para cá, a gente percebe o seguinte comportamento, que continuou baixo, mas aqui em maio, mais ou menos, que já começou um período mais seco, maio, junho, era esperado que essa concentração de material particulado voltasse a crescer, porque a gente está entrando num período seco, com pouca chuva e coisas do tipo. Então, isso seria o esperado. Mas a gente não observou isso, a gente percebeu que nas nossas coletas, que essa concentração continuou baixa. Podemos inferir que seja por causa da Covid, por causa do isolamento social, porque temos menos pessoas circulando, menos atividades acontecendo, seja urbanas, industriais, enfim, mesmo rurais, né, acontecendo. Fica difícil a gente garantir, porque se eu tivesse exatamente bases históricas, né, se eu tivesse essas informações de 2019, 2018, 2017, enfim, eu poderia facilmente comparar e dizer que a única variável que teve nesse período foi a pandemia. Então, certamente isso daqui está associado à pandemia, mas nós não temos essa informação. Embora a gente tenha essa perspectiva de que sim, de que é por causa do Covid que a concentração de poluentes do ar diminuiu. Felizmente, independente de pandemia ou não, a maioria das nossas medidas em relação a material particulado, ela caracterizou a qualidade do ar de Brejo Santo como sendo boa. Em relação ao material particulado, pessoal, eu friso bastante isso porque a qualidade do ar, você tem que analisar vários parâmetros para falar se você está respirando um ar com boa qualidade, com baixa qualidade, tem que analisar ozônio, dióxido de nitrogênio, gás carbônico, tem uma série de outras substâncias que também precisam ser analisadas. Em relação a inclusive pesticidas, inclusive outras substâncias também. Então, esses dados indicam que nós tivemos só 3 episódios, em 3 momentos em que a qualidade do ar foi considerada moderada, né? Ou seja, que já poderia oferecer algumas complicações para as pessoas mais idosas, que fossem mais suscetíveis a problemas respiratórios, crianças, né, asmáticos, pessoas com bronquite. Então, essa faixa indica isso. Lembrando que essa classificação ela, na verdade, é orientada pela CETESB, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é pioneira no Brasil e referência, inclusive, fora do Brasil, na verdade. Por enquanto, né? Se não acabarem com ela também. Mas, em relação ao CONAMA, mesmo essas medidas aqui, que estavam sendo consideradas
uma caracterização da qualidade do ar moderada, ainda assim, elas estão dentro dos padrões permitidos pela legislação CONAMA. E aí eu queria mostrar para vocês o seguinte, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver essa figura, mas eu vou ler aqui. Que embora a gente esteja tudo caminhando, né, mostrando que, olha, reduziu dióxido de nitrogênio, reduziu material particulado, a gente fica, né, com uma pontinha de esperança de falar, poxa, no final das contas, eu acho que teve alguma coisa boa desse período pandêmico. E aí entra a questão da gente estar falando de atmosfera, né? Que a atmosfera é um negócio complicado. Olha só, eu gosto muito dessa figura da Nature, porque ela consegue ilustrar bem algumas questões. Esse artigo apresentado, ele fala sobre alguns padrões, sobre alguns parâmetros em que o homem tem intervindo na natureza. E fala sobre a acidificação do oceano, sobre a destruição da camada de ozônio, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, disponibilidade, uso de água potável, manejo do solo, perda de biodiversidade, carga, né, emissão de materiais particulados para a atmosfera, né, a carga de material aerossol na atmosfera, poluição química, enfim. Em vermelho é o quanto o homem já interferiu nesse, digamos assim, nessa capacidade de da Terra se regenerar em condições naturais, né, nas condições originais, digamos assim. Está relacionado à capacidade da Terra de se recuperar, de se auto-regenerar. Auto-regenerar me parece meio redundante, mas enfim. E aí, esse círculo verde, ele mostra para a gente esse limite. Por isso que o artigo fala sobre limites planetários. Então, o que isso significa? Que aqui, em relação à acidificação dos oceanos, ele atingiu essa faixa de interferência, mas que ainda estava abaixo dessa possibilidade de regeneração. Então, ainda nós temos a esperança de conseguir não ultrapassar, de modo que o planeta consiga se recuperar. Mesma coisa para o ozônio estratosférico, né? Então, nós intervimos, né, a questão do buraco da camada de ozônio, enfim, mas ainda está dentro de uma faixa aceitável, uma vez que a natureza tem a capacidade de se autorregular. O que não é observado para a biodiversidade, por exemplo, né? A gente já atingiu patamares absurdos, e por mais que o homem pare hoje de agredir o meio ambiente, a gente pode até ter tido algum tipo de recuperação, mas inevitavelmente não conseguiríamos uma regeneração nas condições naturais, né, com esse número de biodiversidade tão grande que tínhamos antes. Mesma coisa para o ciclo do nitrogênio, mesma coisa para as mudanças climáticas. E aí existe uma falsa percepção de que o aerossol e a poluição química tá tudo bem, né? Porque, olha, tá tudo aqui verdinho, bonitinho, olha só, o ser humano não fez nada, então a gente não tem por que se preocupar. Só que não, né? Só que não. Por quê? Porque o problema é que a gente não tem a menor ideia do tamanho do abacaxi que a gente tem para resolver em relação à poluição atmosférica. Não é que a gente não interviu, é que os nossos modelos, os nossos estudos, ainda não conseguem prever com uma certa confiabilidade, como os demais parâmetros, em que situação nós estamos hoje e para que caminho nós estamos seguindo, entende? Sabe, a questão é justamente essa, o buraco é mais embaixo, a gente não tem ideia do tamanho do problema que a gente tem nas mãos. Então, quando se trata de atmosfera, você mexe num poluente ou em alguma substância, ela interfere em outros 10, 100 parâmetros. Então, para cada modelo que você cria, considerando uma determinada substância,
você acaba tendo que considerar tantas outras mudanças que vão acontecer paralelamente e consequentemente, de modo que carece ainda de muito estudo essas duas áreas para a gente ter uma estimativa, né, uma perspectiva um pouco mais, com um pouco mais de confiabilidade. Então, eu queria que vocês apontassem um pouco para isso. E para exemplificar essa complexidade, eu vou tentar não ser muito detalhista na parte química, para todo mundo acompanhar, né, de uma forma mais tranquila. Mas o que a gente percebeu, por exemplo, em relação à poluição do ar nesse período pandêmico? Olha só, o poluente, o NOx, que nós chamamos óxidos de nitrogênio, que é a soma tanto do NO quanto do NO2, porque eles acabam ficando ali em equilíbrio, né? Então é difícil você falar só de um ou só de outro, eles acabam estando em equilíbrio. Quanto o CO2, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o material particulado. Artigos do mundo todo relatam que esses poluentes, de fato, diminuíram com o isolamento social durante o período pandêmico. Mas o ozônio ele também é um poluente. E, no entanto, vários artigos, inclusive aqui no Brasil, artigos de estudos feitos aqui no Rio de Janeiro, indicaram que para o ozônio isso não foi observado. Então, de modo geral, os grandes centros do mundo mostraram que esse poluente aumentou em vez de diminuir. E aí começam-se as especulações, as proposições de modelo, de por que isso pode ter acontecido, por que diminuiu todos os outros e o ozônio não. Né? Por exemplo, tá? Uma das possibilidades dessa questão do ozônio, por que eu estou falando? Porque é problemático, né, o ozônio, isso eu deixei aqui para a gente recapitular, que o ozônio lá na estratosfera, que protege a gente dos raios UV, gente, é ótimo, importante, a camada de ozônio, que a gente cuida para não diminuir, não reagir, né, para nos proteger dessa radiação solar, lá ela é ótima. Aqui embaixo, na troposfera, essa região que a gente vive, onde acontecem todas essas trocas gasosas, quando esse ozônio entra em contato conosco, com os seres vivos, aí é um problema. Aqui embaixo ele é um poluente bem danoso, na verdade. Ele vai afetar a função pulmonar, doenças respiratórias, tosse, dor no peito, dor de cabeça, irritação nos olhos. Vai afetar a visibilidade, porque ele também tem a ver com sabe aquela camada escura que eu mostrei naquelas fotos do smog fotoquímico? Aquela camada mais acastanhada, tem a ver com o ozônio, porque ele está diretamente relacionado com a cadeia de reações químicas para gerar o smog fotoquímico. Ele afeta a gente também de forma indireta, por meio da nossa economia. Como o ozônio é bastante reativo, ele vai afetar outras substâncias que fazem ligações duplas, né, cujos carbonos fazem ligações duplas. O que isso quer dizer? Que ele vai degradar muitos corantes, que ele vai degradar borracha, outros materiais. Então, isso é prejuízo. Essas coisas que ficam expostas ao ozônio, à atmosfera contendo ozônio, elas acabam se degradando, esfarelando, perdendo a cor. Todo mundo, quem já deixou uma calça jeans no varal, no sol, e normalmente acha que é só por causa do sol, mas não é só por causa do sol, é porque o sol ele viabiliza a formação de ozônio. O ozônio ele reage com aquela cor azul do jeans, né? Aquele índigo, que é uma cor. É o corante que é usado no jeans, né? Ele reage muito fácil com o ozônio. Então, entrou em contato com o ozônio, vai perdendo, vai desbotando. Só para vocês terem uma ideia. Além da vegetação, né, afeta o processo de respiração, aí eu não vou me atrever a discutir muito, porque exatamente o processo eu não sei, eu sei que ele interfere, uma vez que ele degrada essa superfície da planta, ele vai intervir na capacidade de respiração dela, da troca de oxigênio com o ambiente. E aí começaram os estudos e os modelos de o que aconteceu para o ozônio aumentar enquanto os outros poluentes diminuíram. Aqui, lembrei da questão do ozônio do Covid, né? A gente pode falar disso depois, se é que é uma possibilidade, né? Então, o que esses modelos
estão caminhando para tentar explicar por que o ozônio aumentou. De forma muito sucinta, tá? Não vou entrar aqui em mecanismos de reação, não precisam ficar preocupados, não. É só para vocês terem uma ideia do que esse modelo vem discutindo. Ele se baseia no fato de que existe um ciclo que nós chamamos de ciclo fotoestacionário. Ou seja, esse poluente aqui, o dióxido de nitrogênio, ele é fotossensível, então ele se degrada na presença de luz, gerando esse outro composto, o monóxido de nitrogênio. E essa outra espécie química que vai reagir com o oxigênio do ar e vai formar ozônio. Então, percebam, o ozônio, uma das formas, tá? Uma das formas do ozônio ser produzido é a partir da degradação desse poluente aqui. E esse NO, esse monóxido de nitrogênio, é um outro poluente que reage com o ozônio e consome esse ozônio. Então, ele está diretamente envolvido com a diminuição do ozônio na atmosfera. Então, esse poluente, digamos assim, produz, e esse poluente aqui consome o ozônio. E se não tiver interferência do homem, digamos assim, está em equilíbrio, porque aí regenera o NO2 regenera o ozônio, e está tudo ali em equilíbrio, não tem problema nenhum. Mas a gente não acabou de ver, né, pelos dados dos artigos, que esses poluentes justamente diminuíram. O NO2 diminuiu e o NO também diminuiu. Se o NO2 diminuiu, a gente tende a pensar que, poxa, então o ozônio devia diminuir também. Só que, lembra que eu falei que era uma das formas de produzir o ozônio? Nós temos outras fontes, que são os compostos orgânicos voláteis. Enfim, as plantas liberam compostos orgânicos voláteis, aquele aroma, né, do eucalipto. Em casa, com produtos de limpeza, verniz, tinta, isso gera compostos orgânicos voláteis. A queima de biomassa, né, que é absurdamente grande no período de seca, por exemplo, ela realmente emite muito composto orgânico volátil para a atmosfera, e essa outra fonte aqui, o Covid não conseguiu controlar, digamos assim, intervir. Então, basicamente, a produção do ozônio passou a ser dependente dessas outras fontes, que antes eram fontes mais secundárias, mas que agora passaram a ser as principais fontes, porque essas outras substâncias agora diminuíram, né? Agora, no período pandêmico, com a diminuição da atividade antrópica, elas diminuíram. Mas essas outras fontes a gente não conseguiu controlar. Ninguém deixou de comer menos. Pode ter comido menos fora de casa, mas continua comendo em casa. Então, quando eu estou trabalhando com substâncias, né, residenciais que emitem compostos orgânicos voláteis, eu continuo produzindo ozônio. E aí tem uma outra questão. Aqui, só para exemplificar, né, eu ia falar círculo, né, mas como vai ter matemática aqui, essa elipse, ela está representando um aerossol, um material particulado da atmosfera, e se a gente pensar que ele funciona como se fosse uma buchinha, que ele está o tempo todo coletando gases da atmosfera e juntando tudo dentro dele, ele vai funcionar como se fosse um reator, ele coloca várias substâncias diferentes em contato uma com as outras, incluindo o ozônio. E o ozônio ele reage muito rápido. Então, a própria interação do ozônio com o material particulado por si só já é uma forma de diminuir a quantidade de ozônio do ar. Ele acaba interagindo com o material particulado, oxidando as espécies ali dentro, e aí ele é consumido, ele é degradado. Mas se a gente também viu que o material particulado diminuiu, também é um poluente que diminuiu nesse período de pandemia, então é mais um consumidor de ozônio que deixou de ser tão significativo. E aí, se eu tenho menos substâncias consumindo ozônio e outras substâncias que acabaram se mantendo, a produção de ozônio aumentou em comparação com as outras. Resultado, o aumento do ozônio. Eu diminuí os consumidores e mantive os produtores. Ou seja, no final das contas, teve um desequilíbrio, o ozônio
permaneceu. Então, esse aqui é só um dos dilemas que eu mostro, a grande dificuldade da gente conseguir fazer muitos modelos químicos, porque, gente, essas fontes de compostos orgânicos voláteis, elas são muito grandes, e elas não estão envolvidas só com essa reação radicalar, elas estão envolvidas em outras séries de reações que também são radicalares, e que também acabam dependendo de outros parâmetros meteorológicos, a intensidade de luz, se tem mais luz, são reações fotocatalisadas, se tem menos luz, acaba catalisando outro tipo de reação. Enfim, é só para realmente exemplificar a complexidade do estudo da atmosfera, e por isso que é tão importante quanto mais pesquisadores, né, entrarem nesse meio tentando relacionar essas possibilidades, a gente só tem a ganhar, porque a gente consegue pelo menos ter uma perspectiva de para que caminho que nós estamos indo. E eu coloco aqui essa reflexão para a gente, só para a gente já caminhar aí para o finzinho da nossa conversa. Será que a gente pode comemorar de alguma forma que pelo menos no ano de 2020 a gente finalmente conseguiu reduzir a poluição ambiental por causa dessa pandemia? Será que assim a gente já está observando, na verdade, né? Será que as indústrias elas não vão tentar trabalhar dobrado para conseguir recuperar todo esse tempo que elas ficaram paradas, chamar de tempo perdido, né? Mas que elas ficaram paradas? Será que com essa pandemia as pessoas não vão preferir 1000 vezes, né, muito mais andar de transporte particular do que transporte coletivo, pensando na segurança? Poxa, em vez de eu pegar um ônibus, em vez de eu pegar um metrô, eu vou ir de carro, porque aí no carro eu vou sozinha. Então, acaba que, será que posteriormente essa circulação de automóveis não vai ficar maior aí no curto, médio prazo? E em relação ao lixo? Os catadores, né, as pessoas que trabalham com essa parte de reciclagem, elas também deixaram de ir para as ruas, algumas, né, pelo menos aquelas que puderam ficar em casa, digamos assim. Então, nós tivemos menos pessoas trabalhando no processo de reciclagem, e as próprias pessoas, elas pararam de levar os seus lixos até o centro de coleta, que muitas vezes elas iam para o trabalho e já deixava ali o seu material reciclado. Elas também pararam, então a gente teve um processo de reciclagem menor nesse período. Aparentemente, a redução do CO2, ele diminuiu bastante, né? Que é uma meta que nós temos anualmente de diminuir a quantidade de gases do efeito estufa. A gente conseguiu reduzir quase 17% dessa concentração em relação ao ano passado. Só que a pergunta é, será que essa redução vai se manter até o final do ano, ou será que ela não vai aumentar para poder compensar o período que ficou parado? Mas também é um período de muitas oportunidades, né? A gente viu muitos artigos, muitos trabalhos que conseguiram aproveitar esse período para aplicar os seus modelos, para fazer estudo de algumas fontes de poluição que são menos óbvias, porque quantas vezes eu tenho a indústria, o carro, tudo isso de forma muito latente, muito aguda, às vezes aquela poluição um pouco menos acentuada não consegue ser estudada, porque ela é mascarada por essas outras fontes. E foi interessantíssimo que tem um estudo mostrando como os ambientes, por exemplo, você vai numa pizzaria de forno a lenha, restaurantes com fogão a lenha, né, fogão caseiro, e às vezes ele é todo fechado. Como esses ambientes são altamente poluídos por conta daquela combustão no ambiente fechado. E as pessoas não fazem a mínima ideia. E isso não era possível de ser estudado de forma tão detalhada quando tinha outras fontes de poluição muito mais gritantes, né? Aqui a fala da Mila Virta. Mas os céus pandêmicos mais limpos mostram com que rapidez podemos reduzir a poluição ao reduzir a queima de combustíveis fósseis. Então, fica essa questão, né? Se a gente realmente
se dispor. É claro que a gente não quer que todo mundo fique trancado em casa para que isso aconteça, mas nós podemos perceber que a natureza ela responde muito rápido para a gente. Então, tendo essa iniciativa de redução, a gente consegue resultados muito bons em curto prazo. E aí eu chamo a atenção, pensando nessa conscientização ambiental, sobre o Dia da Sobrecarga na Terra. Não sei se alguém acompanhou, ela aconteceu em agosto esse ano, um pouquinho mais tarde do que nos outros anos, mas esse Dia de Sobrecarga na Terra, ele fala o seguinte: é o dia em que nós passamos a demandar mais recursos naturais e serviços ecossistêmicos do que a Terra é capaz de produzir, de regenerar um ano. Então, em agosto, a população gastou tudo que um planeta nosso seria capaz de produzir dentro de um ano. Qual é a resposta óbvia? Nós estamos consumindo mais do que a Terra consegue produzir. Isso, por si só, já nos dá a informação fatídica de que se continuarmos do jeito que nós estamos hoje, a gente vai entrar num colapso. Não tem outro resultado, porque as medidas, os estudos estão nos direcionando para isso, de que nós estamos consumindo mais do que a Terra é capaz de produzir. E eu vou deixar ainda mais uma provocação para vocês, para a gente refletir sobre isso. Se a gente olhar aqui, esses índices, vamos olhar aqui para os Estados Unidos, não vou nem falar da Austrália, vamos falar aqui dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, ele é tido como o símbolo da economia bem-sucedida, um símbolo de um sistema que deu certo. Todo mundo não, um grande número de pessoas sonham em ter um padrão de consumo e de vida como a população dos Estados Unidos, porque é um sistema que deu certo, é um sistema que tudo está funcionando. E aí eu pergunto, o que é dar certo? O que é dar certo? Porque aqui, se todo mundo no planeta consumisse, tivesse o mesmo padrão de vida que os americanos, os norte-americanos, nós precisaríamos não de uma nem de duas, mas nós precisaríamos de quase 5 planetas para conseguir suprir as demandas das pessoas. Mas, gente, olha esse valor que absurdo. São quase 5 planetas para poder suprir as necessidades se o mundo inteiro tivesse o mesmo padrão de consumo e de atividades que as pessoas nos Estados Unidos. Aí vocês podem perguntar, mas o que isso quer dizer? Que todo mundo tem que viver igual as pessoas na Índia? Porque eles conseguem, de forma sustentável, sobreviver. Eles precisam de menos que se todo mundo tivesse padrão da Índia, a gente ia precisar de menos de um planeta para conseguir suprir as demandas. Mas a questão não é que tem que ser igual esse ou igual aquele, é realmente refletir sobre os nossos padrões de consumo e o que é dar certo, para onde que nós queremos ir, O que nós realmente entendemos como um sistema que deu certo. Não me parece que quando nós estamos direcionados para esse colapso, tenha dado tão certo assim, Fica aí essa discussão. E na média, somando aqueles que gastam mais, aqueles que gastam menos, fazendo uma ponderação estatística aí, em média o mundo precisa de 1,5 planeta para suprir as suas demandas. E se você acha que está fazendo a sua parte, se você acha que não está poluindo, que não está consumindo excessivamente, eu convido vocês a entrar nesse site aqui e ele é um questionário, ele vai perguntando qual que é o seu padrão de consumo, quantas vezes você come carne por semana, quantas vezes você anda de avião, quantas vezes você recicla lixo, ele faz umas perguntas bem gerais, e aí ele fala no final para você, se o mundo inteiro tivesse o mesmo padrão de consumo que você, quantos planetas seriam necessários? E aí se preparem para levar um susto, porque a gente sempre acha que somos extremamente conscientes e que fazemos a nossa parte, mas é surpreendente a resposta, viu, pessoal? Claro que é uma estimativa, tá? Os dados precisam ser muito mais trabalhados, é só uma estimativa. E, por fim,
deixo essa sugestão aqui desse periódico, porque durante as pesquisas eu achei ele fundamental, ele abriu uma edição nesse período pandêmico só para trabalhos, para artigos de impactos ambientais nesse período de pandemia. Então, na fauna, na flora, nos corpos d'água, na atmosfera. Então, se você quiser saber mais sobre impactos ambientais nesse período pandêmico, eu recomendo fortemente que você entre nesse periódico, ele é um periódico consolidado, bastante interessante, e vocês podem ter mais informações lá. Todos esses artigos que eu referenciei, todos não, mentira, né? Mas dessa revista, da Science of Total Environment, eles foram pegos dessa edição que é a mais recente. E por fim, agradeço a paciência, a atenção de todos vocês, a universidade permitiu que a gente começasse a fazer esses estudos preliminares, a FUNCAP também, e as nossas bolsistas, a Suzana e a Daniele, que é quem trabalharam realmente na coleta desses dados, no tratamento desse material, para a gente conseguir dar início às atividades. E é isso, pessoal. Vamos conversar um pouquinho, me contem aí as impressões de vocês desse período pandêmico aí em relação aos impactos na qualidade do ar. Eu tive relatos recentemente de colegas que eram asmáticas e que tinham bronquite, que pelo menos isso deu uma melhorada durante o período pandêmico. Então, é interessante essas trocas de informação. Mas é isso. Obrigado, Gilson. Me coloco à disposição para dúvidas e questões. Obrigado, Letícia, pela apresentação, né? Então, parabéns, né, pela fala, por todos esses questionamentos que você foi levantando. E como combinado anteriormente, né, vou encerrar a gravação por aqui e a gente continua o debate em seguida.